Não dizes nada, liga-me a mim, fala lá fora, à desgarrada, conversa atada, desfaz o nó, é como for, à desgarrada. Tu também tinha algumas reservas inicialmente e não foi logo fácil adaptar-me a essa forma de trabalhar no online. Mas, de facto, traz aqui algumas vantagens, não é? O tempo de deslocação para o trabalho deixa de existir, a forma como. Bom, eu acho que aqui. Esta questão de nós também o tempo que precisamos para dedicar a algumas tarefas em casa, às vezes coisas que ia ficando por fazer, a verdade é que a pessoa estando em casa vai intercalando, não é a situação ideal, mas acho que é quase inevitável que isso vá acontecendo, nem que seja pelo simples facto de nós a comer em casa, a fazer a refeição do almoço em casa, ter que estar ali na cozinha a fazer algumas coisas, né? Sim, sim, sim. Mas sobre, do ponto de vista do que é que, qual é que é a minha preferência, eu continuo a preferir o presencial também. É o atendimento presencial, sim. Sim, sim, É. sim. Eu acho que também tem um bocado a ver com a forma, com o método utilizado, ou seja, hum, o discurso, e a dialética, a conversa pura e dura, vá, digamos assim, acho que tolera muito melhor esta questão do atendimento online. No meu, eu muitas vezes eu vou alternando entre esse atendimento mais dialético, mais clássico, digamos assim, e as dinâmicas, ou seja, eu peço muitas vezes para as pessoas se levantarem, faço ali algumas atividades que envolvem algum movimento físico, Uhum. inclusive, portanto, as técnicas mais tradicionais de meditação, de relaxamento, mas não só, mesmo com outras intenções, ou seja, de promover a constatação de algo que eu acho que é importante naquele momento, e faço ali um jogo, uma atividade que procura envolver os sentidos, um som, um, um movimento, qualquer coisa desse género. E aí, claro, o atendimento presencial tem muito, muito, muito mais valor, sem dúvida. Hum. Sim, pois estava a pensar também aqui na minha experiência. Depende muito das circunstâncias, da forma como até a própria internet está a funcionar, não é? Se estou a conseguir ver e ouvir bem a pessoa e a pessoa a mim. O que é mais cansativo para mim é muito isso, é quando há algum tipo de interferência. Sim. A pessoa não está com boa internet, enfim, a conexão não é boa em termos da internet. Mas depois também há qualquer coisa que eu sinto que é relevante, que é o tipo de espaço onde cada um está, não é? E então, por exemplo, há situações em que a pessoa pode estar na cozinha, eu estou normalmente até neste espaço onde faço aqui o podcast, não é? E em que há quase que uma desadequação, não é? Entre um espaço da pessoa e o meu, há ali um contraste. Uhum. E às vezes esses contrastes também têm sempre alguma interferência, não é? Ou seja, não haver ali uma Ok, uma simbiose, continuidade. é Temos de uma espécie de ambiente. continuidade, não é? Ou seja, a natureza do espaço, não é? Uhum. Se for semelhante, penso que de alguma maneira influencia psicologicamente ali Sim, sim. qualquer coisa para a relação. Mas se for muito diferente, depois cria alguma interferência ou desconexão, pelo menos tem que se falar sobre isso, não é?
estava a pensar, pessoas que vão, olha, por exemplo, agora tu estás aí mais no exterior, não é? Isto aqui para uma consulta enfim, mais de psicoterapia, não sei como é que isto depois funcionaria. Aqui para o podcast acho que funciona bem, porque estamos aqui Sim. neste modo assim mais de conversa solta, não é? Mas num modo assim de conexão, de empatia, de profundidade, a natureza do espaço, o setting, não é? Que nós antes falávamos como tão importante, havia um espaço em comum. Penso que agora isto deve ser pensado também para o online, haver qualquer coisa que seja semelhante. Portanto, a cozinha, ou se estiverem até numa despensa, não é assim muito adequado, não é? Face ao próprio momento em que se está ali a lidar, que é um momento psicoterapêutico, não é? E, então, o cuidar do espaço de cada um, uma vez que já não há um espaço único, são 2 espaços, tem que se cuidar do espaço de cada um, que sejam compatíveis. Agora Isso também, sim, Laura. desculpa, estava a ouvir e estava a pensar também que isto de ter um espaço para ter a consulta, do ponto de vista do paciente ou do cliente, não é sempre garantido, não é? Porque pessoas que vivem a partir de uma casa com muitas pessoas, ou que a questão da garantia de privacidade, não é? Porque para que o processo, para que a terapia tenha sucesso, a pessoa precisa de sentir-se confortável e de facto completamente à vontade para partilhar qualquer tipo de assunto. Estava a pensar nisto porque, por exemplo, houve uma pessoa que eu estava a acompanhar na altura, pronto, dos confinamentos e que, portanto, tinha que ser online e que esta pessoa tinha que ir para o carro para poder ter a consulta, porque era impossível dentro de casa de ter um espaço para si, enfim, para poder estar no processo de forma total, e mesmo no carro é aquela situação que está na rua, há pessoas que passam, enfim, e isto, Não tem ou seja, já o online também tem estas questões, não é? como não estava a dizer, o setting de alguma forma emite um pouco de segurança relativamente àquilo com que possamos contar. Por exemplo, estavas a falar nessa tua experiência, eu também tive uma vez uma experiência em que a pessoa que, portanto, nós estabelecemos o contacto, a ligação, enviei-lhe o link à pessoa e a pessoa, portanto, acedeu, respondeu que sim e quando é o meu espanto que essa pessoa está na rua a andar. Sim, já me aconteceu também, pois. E isso quer É dizer, assim, não dá. é complicado. Eu por acaso continuei, mas nunca me senti muito bem naquele papel, porque lá está, está no exterior, para mim, pronto, tudo bem, quer dizer, não é o ideal, também já fiz no exterior, por outros motivos e em outros contextos que até resultaram bem, mas pronto, o que importa, o relevante aqui é que uma pessoa estando na rua a andar, metida na sua vida e ao mesmo tempo a falar comigo, nós vemos que a pessoa não está a investir da mesma forma, não é? E perde-se muita informação e foi um bocado desconfortável. Eu, por acaso, foi a primeira e última vez que acedi a fazer uma coisa dessas. Mas lá está, Pois, vivendo e aprendendo. sim, isso, sim, já também deparei com uma ou outra situação desse tipo e sim, não são as condições assim ideais, não é? E nem ideais nem suficientes, de facto, não é? Pois, e ter que explicar isto às vezes às pessoas, elas podem também ficar um pouco frustradas e podem não entender desde logo à partida, mas é pela questão da confidencialidade, mas também, inclusive, sinto eu, pelas distrações do meio ambiente, não é? Na Sim. rua há imensos estímulos, a pessoa de repente não está focada tanto assim na sessão terapêutica, não é? Um espaço mais recolhido, mais privado. Sim, nunca irá conseguir focar-se da mesma forma. Sim. Se sem distrações já é um exercício difícil este acesso ao nosso mundo interior, não é? E por vezes já por si um processo terapêutico nas condições ideais
num local onde portanto, as condições de confidencialidade são garantidas, há silêncio, o setting é o apropriado, já por si todo este trabalho não é assim tão evidente, também depois depende muito do momento do processo terapêutico, não é? Mas quanto mais souber todas estas distrações, porque é também um exercício de concentração, também exige que a pessoa se concentre naquilo que é a sua vivência interior. Por outro Sim. lado, só para complementar, eu já fiz, como estava a dizer, consultas no exterior, ao ar livre, a andar, em casos em que trabalhei com pessoas extremamente inflexíveis, extremamente obsessivas, e onde intencionalmente procurei levá-las para uma caminhada para quebrar um bocadinho de forma contendo, lá está, e de forma segura, mas tentando quebrar um bocadinho certas inflexibilidades e certas rotinas. E acho que resultou muito bem, gostei bastante da experiência, tanto que depois continuei e fiz inclusivamente com outro tipo de clientes. Lá está, não funciona sempre, nem é desejável que muitas vezes, ou quase sempre, o espaço dentro da sala com mais controle sobre as distrações é um espaço realmente privilegiado e ideal para as pessoas se concentrarem e olharem para o seu mundo interno, lá está. Mas pronto, noutros casos não. Eu considero-me flexível a esse ponto no meu trabalho. E às vezes é preciso de alguma criatividade, não é? Para encontrar Sim. Criatividade. formas diferentes de chegar à pessoa e enfim, de criar uma situação que seja mais frutífera nesse aspecto. Não é? Os psicólogos comunitários, organizacionais, eles têm que trabalhar sempre em ambientes, Sim, hora sim, de sim. grupo, hora lá no exterior, com comunidades, Pois, pronto, sim. isso é uma forma de trabalhar Depende das um dia como outra, não é? depende dos contextos, assim, das Sim, circunstâncias, daquilo Intervenção que também. da intervenção, do tipo de Sim, intervenção. sim, sim. Porque estava a pensar também os psicólogos do INEM, por exemplo, que fazem intervenção sim, Pois, em crise, exato, exato. quer dizer, em condições por vezes completamente Sim, é isso, impensáveis não, aqui não se trata obviamente de processos terapêuticos, lá está, é um tipo de intervenção psicológica muito na específico, crise, não é? na sim, Muitas crise, vezes. assim, em situações de está na crise. catástrofe, enfim, às vezes eventos multivítimas, e aí de facto é preciso ter uma flexibilidade uma agilidade no contexto desses mas lá está, aqui já estamos a sair do campo da psicoterapia. Não é? Sim. Sim, pronto, lá está. A psicoterapia nos seus moldes mais clássicos, se pudermos falar assim, claro, requer um setting próprio. Normalmente, não é? Mas ainda assim, eu aqui e ali aceitaria em determinados momentos outro tipo de setting, mas isto é a minha opinião pessoal. Sim, mas este modo online, pois, traz esta necessidade também de alguma flexibilidade, porque o espaço não só enfim, dos clientes, dos pacientes, pode ir sendo alterado, mas também do próprio psicoterapeuta também, não é? O psicólogo, não é? Que faz psicoterapia também, por vezes, pode não estar no mesmo espaço, não é? E, pois, convém que seja assim um espaço, enfim, mais de recolhimento, de confidencialidade, que não esteja realmente ninguém a ouvir, a escutar, não é? Ou Sim, assistir à sessão, não é? Depois, sim, por isso é um vezes as fator condições, e as condições às vezes de habitação das pessoas também não são às vezes as melhores, não é? Então, uma outra pessoa diz que tem dificuldade de fazer em casa exatamente porque as paredes são muito finas ou seja o marido ou o filho, ou seja quem for,
de repente podem ouvir e não se sentem confortáveis, ou falam assim muito baixinho, de forma muito tensa, portanto, É, pois não são condições favoráveis a poder fazer um real trabalho psicoterapêutico. Tem que se pensar noutro espaço onde a pessoa se sinta confortável, onde a confidencialidade seja garantida. Sim. é, Embora depois, quando, lá está, quando aqui estou a pensar, quando a pessoa de facto tem condições para ter as consultas online, enfim, tem um espaço apropriado, vocês acham que em termos de, enfim, tenho ideia de já haver, já li alguns estudos sobre isso, precisamente porque passou a ser bastante abrangente a utilização do online com a pandemia, mas que conseguem os mesmos resultados no processo terapêutico que online como presencial. Estou-vos a lançar um bocadinho a pergunta. hum, Como é que vocês avaliam? Notam diferenças? Ou seja, partindo do princípio que as condições, a pessoa que faz a terapia online tem as condições para fazê-lo, Sim, isto que estávamos a falar anteriormente, uhum, mas em termos de processo terapêutico, notam portanto, que os resultados são equiparáveis ou que, por exemplo, em termos de velocidade ou de progresso, que é diferente? Aqui porque também entram as sim, questões da relação, do estabelecimento da relação terapêutica, às vezes a utilização de algumas técnicas, como o Hugo dizia, seja de meditação, mindfulness, mas outras, estou a pensar em sim, pessoas, por exemplo, do psicodrama sim, ou outras eu uso algumas coisas formas dessa área. de intervenção que exigem uma corporalidade Uhum, mais sim. evidente, mais presente, não é? certo. Mas como é que vocês veem, pensando nas vossas experiências? Pois, se calhar, estava a pensar, sim, isso é algo que eu já por vezes vou refletindo, não é? Que há pessoas que eu me apercebo, desde logo pelo pedido, que querem o modo online ou querem o modo presencial. Logo aí sinto que é importante irmos ao encontro da pessoa, ou seja, não tentar encaixá-las naquilo que nós pretendemos, ou seja, se a pessoa quer presencial e depois se disser, olha, presencial não tenho, mas tenho aqui um horário online, pode ser, e a pessoa, ok, está bem, mas vai a custo, não é? Portanto, a aderência também ao próprio formato, ao próprio modo, não é? Há pessoas que preferem o modo online e nem pensar em ir para o modo presencial, e até Ok. por questões de, sim, também que depois podem ser exploradas, não é? O que é que se passa também para não evitarem o modo presencial, não é? Sim. Ou também o que é que se passa para evitarem o modo online. Muitas vezes isto traz também algum material rico, interessante, não é? Ah, Mas não procuras, não vais atrás, portanto, vais intencionalmente atrás dessa explicação ou só a tomas em conta se achares que tem se for cabimento entre. oportuno, Sim, sim, se for oportuno, se sentir, por exemplo, se for um caso de alguém que mais retraído, mais inibido, com poucos contactos sociais, portanto, e até privilegia então o modo online. Bom, de alguma maneira sinto que isto depois tem que ser esclarecido. Pois, e até inclusive comigo parece que é difícil estarmos juntos presencialmente, não é? Isso é necessário trabalhar bom, no aqui e agora de modo online, não é? E poder esclarecer isso, não é? E eventualmente, até para se poder transformar isso, às vezes eu proponho, olha, se calhar, até porque há esta questão a tratar, até este o pedido, o seu medo do contacto com os outros, penso que seria bom que a própria psicoterapia, então, não, não reforçasse o medo, não é? As uhum, condições do medo de estarmos à distância. Vamos lá experimentar o modo presencial, pelo menos para ver se é minimamente confortável, nesta relação segura, diferente das outras, para depois poder levar isto para o mundo. aham. Mas desde que a pessoa também adira, se não aderir, enfim, temos que recorrer ao meio que a pessoa ainda assim se permite trabalhar as questões dela, não é? E se Mas estava achares a que é pensar nisso. desculpa interromper-te, se achares que é para essa situação que descrevias, se achares que é uma questão fulcral a passagem do online para o presencial e a pessoa resistir bastante,
resistir de tal forma que não há maneira desse passo se dar, não é? Tento negociar pelo menos o timing disso. Ou seja, se a pessoa sentir, se fizer uma recusa, é porque também sinto que ainda não é o momento, a pessoa iria muito angustiada, se calhar. Mas pelo menos começarmos a projetar isso. Ok, então vamos estar aqui mais umas sessões, mas continuando em mente, pode vir a ser muito necessário e importante podermos nos encontrar presencialmente e termos pelo menos algumas sessões presenciais. Pelo menos Ok. ir trabalhando essa possibilidade, mas Ah, respeitando que ainda assim que a pessoa ainda esteja a fazer a escolha esteja do modo preparada. online, não é? Uhum. Ok, certo. Ah, ah, tentando ir ao encontro da tua pergunta, Laura, ahm, como eu disse há bocado, eu fiquei realmente surpreendido com a possibilidade, porque eu antes pensava que não há nada como a presença, com os sinais que se emitem, os sinais que nós adquirimos em relação à pessoa que está à nossa frente. A comunicação é exponencialmente muito maior. E é realmente. No entanto, uma, uma, uma conversa terapêutica que envolva ahm, a exposição de ideias e a devolução das mesmas, o pensar sobre as emoções e os sentimentos e tentando utilizar a lógica e a racionalidade, isso pode-se fazer muito bem online. Lá Uhum. está. Eu diria que se calhar com outras pessoas a presença física é mais necessária, pessoas que precisam mais do sentir que houve uma deslocação para a esquerda ou para a direita e que a pessoa está a demonstrar que não, aqui estás num sítio seguro, podes falar e precisam deste contacto não verbal, não é? E talvez aí seja mais apropriado e hajam melhores resultados com esse tipo de cliente, vá. Definitivamente, quando tu precisas de um trabalho mais, falaste aí no psicodrama e eu não utilizo psicodrama per si, mas inspiro-me bastante, tive formação na área e inspiro-me bastante nas coisas que faço. Eu, por exemplo, ainda agora ontem uh, trabalhei a autoestima e a motivação com uma pessoa. E uma das coisas, a coisa principal que fiz foi o que se chama um duche de autoestima, não é? E baseia-se no quê? Portanto, eu pergunto à pessoa como é que quais são as qualidades que ela vê em si, o que é que os seus amigos dizem como sendo as suas qualidades, o que é que os seus pais, a sua família diz, e o que é que o seu treinador, neste caso uma atleta, diz. Portanto, e depois tem um conjunto de adjetivos, de qualidades, escrevemos num papel e fazemos um círculo à volta, não é? Fazemos ali umas técnicas de relaxamento, meditação, e a determinada altura a pessoa está completamente focada ali no momento e, e eu vou dando uma volta, lá está, utilizando o espaço físico, coisa que não seria possível, algo que não seria possível online, e vou dizendo, fulana tal, tu és isto, fulana tal, tu és isto. Portanto, uma qualidade, né? Vou enumerando as qualidades como se estivessem ali as pessoas a falar com ela. E a pessoa, estando imbuída naquele clima, vai ouvindo e fazendo a associação com aquelas qualidades com as pessoas que conhece. E pronto. E lá está. E o objetivo ali, os resultados esperados são que a pessoa se sinta bem, não é? Saia dali com a autoestima mais em alta, digamos assim, ou mais reforçada. E por acaso, pronto, resultou. E lá está, isto é um exemplo de que de forma presencial é que isto iria resultar. É possível. Portanto, se eu só pudesse escolher uma opção, escolheria o presencial, embora certo tipo de terapia seja muito, muito execuível
apenas online, digamos assim. Muito isso, com Sim. resultados muito satisfatórios, diria eu. Sim, sim. Eu também faço esse balanço. Há pessoas que eu só acompanho em online desde o princípio, há pessoas que só em presencial, há pessoas que comecei no presencial e depois passaram para o online, embora aí eu noto uma pequena diferença, porque o facto de já ter estado com estas pessoas Sim, ok. em modalidade presencial é diferente em termos de qualidade. Talvez do vínculo, mas eu lancei-vos esta questão também para perceber qual é a vossa percepção, mas também porque há uma dificuldade que eu tenho sentido no online, que tem a ver com pessoas com maiores resistências, aqueles pacientes que apresentam maior resistência no processo terapêutico, que por vezes, sei lá, nós no episódio do silêncio falámos da questão da gestão do silêncio, não é? Para mim é muito diferente a gestão do silêncio no presencial que no online. Tenho, por vezes, mais dificuldade porque sinto que é muito mais fácil a pessoa desligar-se do contexto processo. terapêutico. Sim, Sim. se eu não estiver a puxar para ela. Eu não sei se vocês já se aperceberam disto, mas Já. Sim, sim. é uma das dificuldades no online que eu tenho percebido, tenho procurado dar a volta de diferentes formas, mas não é fácil, porque no contexto presencial a pessoa não vai sair dali, se é para ficarmos em silêncio a sessão toda, ficamos em silêncio a sessão toda. Estou a falar em casos mais difíceis, mas estamos ali. Claro. Ou seja, há um resultado terapêutico do silêncio ali. Agora a pessoa está em sua casa ou em outro sítio qualquer, mas no online, como é que funciona aqui a questão do silêncio? Pois, Tem o mesmo efeito? sim, isso é interessante, porque até também estou-me a lembrar de uma outra sessão com um outro paciente que os silêncios podem ser entendidos até como um modo freeze, ou seja, a internet parou. Ainda está aí? Perguntava a pessoa. Não, eu estou, estava a escutar. Mesmo. Portanto, há estas nuances do modo online, que se ficarmos muito tempo em silêncio, mas será que a imagem parou? Será que o terapeuta ainda está ali ou não? Ou vice-versa, eu vejo ali muito parado. Bom, será que parou a imagem? Será? Exato. E, portanto, tem estes fatores algo cómicos, de facto. E às vezes, sim, rimos, Ainda como bem que estamos agora a nos rir, rir não é? aqui Como na disto, não é? situação. Porque no momento é sempre. Ora, no modo presencial não há isto do freeze, não é? Ficarmos sem internet, não é? Ou seja, Há estamos toda a lá. linguagem cultural. É. Desculpa. Tá. Sim, não há estas questões. E sim, se calhar, uma das coisas que tenho pensado sobre isso é que eventualmente temos que estar ainda mais atentos à comunicação não verbal de nós próprios, terapeutas, também no processo online, não é? Online, sim. 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 Se estamos também nesses momentos de silêncio a transmitir qualquer coisa que não seja muito estático, porque o estar muito estático depois dá aso a isso, não é? Pelo menos a uma impressão de alguma dúvida Se a pessoa se está nós ali ou não. terapeutas se está conectado também empaticamente e com a internet a funcionar, não é? Sim. É. Não, é complexo isto, não é? Para mim é uma Mas questão complexa. no online, lá está, penso que é isto que estamos a querer descrever. É muito mais fácil a pessoa dar o fora, não é? Está ali, mas lá está, é como se estivesse congelada, a imagem congelada, não é? Mas pode não estar ali. Isto também pode acontecer no presencial, mas é mais constrangedor tomar para ambos os lados e para quem o faz, se estivermos em modo presencial, lá está. E Sim. nota-se, porque se nota mais, não é? Sim. Sim, e há inclusive uma questão que também por vezes surge, se
as dúvidas se nós estamos a prestar atenção ao ecrã em outras coisas, outras aplicações, outras janelas, não é? Será que o terapeuta está mesmo atento ao paciente ou está a ver aqui outras coisas, não é? Ou Ao está a mesmo ver tempo outros no sites. ecrã. É, por exemplo. Exato. Mas já reparei que, por vezes, um ou outro paciente está atento a qualquer coisa do trabalho, ou e-mail, Ok. ao mesmo tempo que está comigo na sessão. Sim, Não é? pode ter as redes sociais abertas e É, receber é. mensagem. Sim, sim. Portanto, Enquanto em modo presencial é muito mais constrangedor tu tirares o telefone para navegar um bocadinho, né? pois, Sim, a portanto, princípio não são acontece. outro tipo de resistências, não é? Os psicanalistas é que falam muito da resistência, não é? Também, mas aqui no modo online pode haver resistência ali à sessão, ao estar com o terapeuta, através destas escapatórias do online. Ou vão ao e-mail, ou vão ver um site qualquer, ou estão no modo de trabalho, não é? Mas sem darem nota disso de uma forma muito explícita. Então temos que estar um pouco atentos. Será que está mesmo aqui a pessoa? Temos que estar também atentos à comunicação não verbal da pessoa que estamos a acompanhar Sim, sim, sim. também, não é? Estou-me a Pois. lembrar também aqui de uma situação caricata, mas quer dizer, que foi resolvida de forma muito simples, mas que tinha a ver com quando eu fazia a sessão, eu já fazia há algum tempo com esta pessoa, que me diz a certa altura, na consulta, eu às vezes tenho dificuldade em me concentrar porque estou-me sempre a ver, porque a minha cara está aqui ao lado da sua, e eu aí dei-me conta, ele a fazer esta partilha comigo, que eu sempre que dou consulta tenho o cliente, portanto, em ponto grande, eu apareço aqui num quadradinho. Esta questão destas opções, bom, enfim, isto são pormenores técnicos, mas podem fazer diferença. E ele, ao lado dele, não tinha prestado atenção que era possível fazer essa alteração, então eu apareci ao lado dele. E de facto, os dois em grande, compreendo que fosse difícil às vezes ele estar a falar para mim, não é? Para a minha imagem, e não estar atento à imagem dele, não é? Sim, 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 sim. Como este pormenor que eu, pronto, não tinha maneira de saber como é que estava a aparecer do lado dele, a certa altura surge na própria consulta, e é que tive de explicar como é que ele poderia alterar lá nas opções, mas como, Um pronto, aspecto são coisas. técnico relevante, com Pois é, consequências para o resultado da terapia, sem dúvida. é. É. Tanto que eu Mas, comecei a ter atenção, até às vezes no início, quando começo a acompanhar alguém online, de dar algumas sugestões de utilização da própria plataforma, claro, Sim, sim. pronto, para evitar pronto, sem dúvida. estas questões que não são de menos, no nosso trabalho não são. Não Pois, são Isto depois também, também para falar ainda de outras vantagens que as há, como temos vindo a falar, com o modo online também há aqui uma série de possibilidades que se abriram, especialmente para quem também está significativamente distante dos seus clientes, ou vice-versa, não é? Por exemplo, eu no outro dia recebi uma chamada de uma mãe de Israel que tem uma filha atleta, que pronto, que a perguntar como é que eu trabalhava, se a filha podia trabalhar comigo, e claro que iria ter que ser maioritariamente online, estando ela a viajar de um lado para o outro, mas muitas vezes a Israel, e isso, pronto, é uma porta, é mais uma porta, é uma possibilidade para que haja trabalhos terapêuticos que sem esta tecnologia não se poderiam dar, não é? Pelo menos de forma tão facilitada. Isso é uma grande Sim. vantagem, isso é fantástico. Uhum. Sim, sim. sim. Ah, Às vezes pois, não é uma opção, tem que ser, não é? Eu é, gostava de fazer isto, mas estou noutro país, ou estou a 3 horas de distância, e quando é ou mesmo, eu também já tive conhecimento de casos, pessoas que têm um acompanhamento presencial, mas depois por uma outra razão têm que estar fora durante uns tempos, nem que sejam umas semanas,
mas gostariam de continuar, e esta possibilidade é aqui uma grande vantagem para Claro que ambos os sim, lados, digamos assim. claro que sim. Poder Sim, continuar a ser acompanhado pela mesma pessoa, isso é, eu acho que é uma das grandes vantagens É, é. do online, sim. sim. Pois estava a pensar também que uma dos aspectos aqui do online que também pode limitar muito a relação é se as pessoas, em termos da câmara, depois só vemos mesmo o rosto, não é? Nem vemos mais nada do corpo, é só a cabeça, tipo marretas, não é? Estamos ali umas marretas só com a cabecinha de fora, e que isso, sim, restringe muito o campo da percepção da relação, não é? E podemos ver um bocadinho de forma mais abrangente. O corpo inteiro é difícil, porque senão também fica muito distante, mas pelo menos vermos um pouco para além só do rosto. Um pouco Sim, até como estamos aqui a fazer hoje Sim. aqui no sim. podcast, não é? Embora, Um olha, pouco também te digo, mais. contra mim falo, mas eu às vezes já estou tão em cima do assunto que eu estou tipo assim, em cima da câmara, já. Às vezes a colher, pá, Nem deixa vejo. um bocadinho para trás, mas tenho essa tendência. Mas Sim, 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 sim. concordo com isso. Isso também é um Se aspecto não estamos a interessante. falar com a bochecha esquerda, ou com a Exato, narina direita. Sim, pois. E, sim, e fica uma relação estranha, não é? Em termos de Exato. processo psicoterapêutico ali, que só rosto com rosto, não é? Assim, uma coisa muito só de visão de rostos. São uma série de. Lá está, como no aspecto presencial, há as considerações relativas ao setting. Estávamos a falar há bocado de um ambiente agradável, onde não haja muito barulho, ah, onde estejam sentados, as pessoas estejam sentadas ao mesmo nível. Nesta versão terapêutica mais tecnológica, mais à distância, também há uma série de aspectos técnicos a ter em conta. E, por exemplo, de certeza, Laura, que a partir que a seguir a essa experiência que tiveste com esse teu cliente, passaste, lá está, como estavas a dizer, a chamar a pelo menos a sugerir ao início de cada sessão, como sim, e a procurar confirmar se tudo está conforme e preparado, não é? De forma a promover o melhor trabalho possível. É. sim, sem dúvida. Hum, Sim. Pois estava a pensar aqui um outro aspecto também, que no setting clássico, terapêutico, no consultório, não é? Dos psicólogos, isso não sucede, mas tipicamente no modo online nós entramos na intimidade da casa das pessoas, não é? Ou seja, que efeito é que isto tem também para as Sim. pessoas que nós acompanhamos?